Controle da dor através da neurociência. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E, gente, para vocês entenderem por que a maioria dos tratamentos para dor crônica estão falhando, eu preciso te contar essa história. E eu sei que muitas vezes, quando a gente quer aprofundar um conteúdo, quando a gente quer te dar um conteúdo denso, a rede social, o algoritmo das redes sociais, eles não entregam esse conteúdo como a gente queria, tendo que fazer com que a gente se adapte a conteúdos de 3 minutos, de 1 minuto, cheios de efeitos especiais que vão fazer com que você retenha a sua atenção. Mas olha só, eu prefiro entregar tudo de mim e ser visto por poucos, mas uma audiência super especializada como a de vocês, do que ficar dançando conforme essa música que só tende a prender você e adoecer você. Então preste atenção, se você sofre com dor crônica, se você trata pacientes com dores crônicas, se você já tentou diversos tratamentos e seu problema não melhorou, você não teve o seu problema resolvido, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te contar a maioria dos problemas que fazem as dores agudas se cronificarem. Então vamos lá para o contexto histórico. René Descartes, ele propôs que uma dor seria gerada através de um estímulo periférico. Então, basicamente, você se queimava no fogão de casa. E esse calor gerava uma despolarização de canais de cálcio e essa despolarização mandava informações através do seu sistema nervoso periférico até o corno posterior da medula. O corno posterior da medula fazia uma sinapse excitatória que levava essas informações até o segundo e terceiro neurônios lá dentro do sistema nervoso central, lá no cérebro. E lá no cérebro, em frações de milissegundos, tálamo, córtex cingulado anterior, ínsula, substância cinzenta periaquedutal, córtex pré-frontal iam fazer a transdução, a decodificação desse sinal periférico e emitir uma resposta dolorosa, beleza? Essa teoria é difundida até hoje e não responde à maioria esmagadora dos mecanismos que geram dor crônica nos pacientes. E eu te explico por quê. Veja bem, por causa dessa teoria, muitos médicos, muitos fisioterapeutas, psicólogos e educadores físicos mandam informações para a grande sociedade e para o público leigo que uma dor só pode ser gerada por uma lesão, por uma inflamação ou por uma doença, ou por um desequilíbrio biomecânico, ou por uma falta de alongamento, por encurtamento muscular, ou por é, é, uma fraqueza muscular, um movimento errado. Sempre explicações que chamamos, estruturais. Explicações onde há uma falha na estrutura da coluna vertebral dos pacientes, do joelho, da articulação temporomandibular, do ombro, do quadril, e esse defeito precisa ser corrigido. E como que a gente pensa que esse defeito pode ser corrigido? Através de um procedimento invasivo, através de uma cirurgia. Verdade ou não? Então essa informação ela foi transmitida por muitas pessoas ao longo dos anos e hoje, infelizmente, a maioria esmagadora das graduações na área de saúde ainda ensinam esse mecanismo de explicação para a dor crônica. E aí eu vou voltar mais uma vez no passado e te falar sobre um outro contexto histórico. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, os países que mandaram soldados, recebiam seus soldados de volta com várias partes do corpo amputadas por explosões. Um soldado sem braço, um soldado sem perna, um soldado sem a coxa do quadril para baixo, né? E mesmo assim, esses soldados, eles sentiam dor, mas não sentiam dor na parte do corpo que eles tinham. Eles sentiam dor na parte do corpo que foi amputada. Então, deixa eu te dar um exemplo para que você entenda e para que fique claro esse cenário histórico. Deus livre e guarde. Imagina que eu perdi a mão.
Se eu perdi a mão, não tem como eu ter dor na mão por essa explicação de René Descartes, não é isso? Então, eu perdi a mão, Deus livre e guarde de novo, e logo depois disso, eu desenvolvi uma síndrome de dor crônica chamada dor do membro fantasma. Então, esses soldados sentiam dor em partes do corpo que já tinham sido amputadas. E essa explicação direcionou a pesquisa científica para parar de pensar, na maioria esmagadora dos casos, na periferia do corpo humano. E a pesquisa científica, os pesquisadores se voltaram para o estudo do cérebro humano. O cérebro humano agora era alvo desses estudos. E ao colocar pacientes em máquinas de ressonâncias magnéticas funcionais, eles começaram a identificar que as áreas do cérebro que eram responsáveis por aquela parte do corpo que foi amputada, elas simplesmente produziam os mesmos sinais elétricos das pessoas que ainda tinham aquela parte do corpo. Ou seja, você perdeu um membro, você perdeu um braço, você perdeu uma perna, mas mesmo assim a dor ainda é produzida naquele membro pela área do cérebro que era responsável por aquele membro. Tá? Então, a pergunta é: por que falhamos no tratamento das dores crônicas? E eu te dou essa explicação sobre o mecanismo de dor que vem da periferia e o mecanismo de dor que é produzido no cérebro, beleza? Então, a síndrome do membro fantasma, ela simplesmente explica por que a neurociência vem estudando cada vez mais os mecanismos cerebrais e de sistema nervoso central que fazem com que o paciente controle a dor, tá bom? Um segundo motivo teórico, mas que a gente vivencia diariamente aqui no consultório, é que nas últimas 2 décadas a tecnologia na medicina avançou, verdade ou não? Verdade ou não? Com certeza, hoje as máquinas de ressonância magnética são muito mais sofisticadas, os exames laboratoriais são muito mais refinados, né? Os exames e procedimentos de eletroneuromiografia, de eletroencefalograma, todos esses exames e procedimentos são muito mais high-tech, muito mais tecnológicos do que eram há 2 décadas atrás, verdade ou não? Dito tudo isso, é esperado que a população com dor crônica esteja tendo o seu problema resolvido. No entanto, o que as pesquisas científicas mostram é que nas últimas 2 décadas a quantidade de cirurgias para a coluna vertebral, joelhos, ombros, quadris, próteses só tem aumentado. No entanto, as pesquisas científicas mostram que os procedimentos intervencionistas, como bloqueios, infiltrações, prescrições de analgésicos opioides que sim causam dependência, cresceram mais de 600%. Isso são dados dos Estados Unidos, tá? Estudo do Richard Deyo, publicado em 2014. Estamos em 2025, tá? Em 2014 a gente já sabia disso. Então, por que a gente está falhando no tratamento da dor? Porque a tecnologia está aumentando, mas o problema não está sendo resolvido. E se a tecnologia está aumentando e o problema não está sendo resolvido, o que é que está acontecendo no geral? No geral, os profissionais estão errando em suas intervenções. E eu vou te dar um terceiro motivo do porquê os profissionais estão errando. Dentro desse terceiro motivo, eu tenho 2 braços. O primeiro braço é que os profissionais não têm 2 tipos de conhecimentos que são fundamentais para controlar a dor crônica dos pacientes. Primeiro tipo de conhecimento, a literatura científica. Você vê vários profissionais de Instagram postando artigos científicos que reforçam o que ele acredita. Por exemplo, recentemente eu vi um médico extremamente renomado aqui da capital publicando um estudo que dizia que ozonioterapia prevenia câncer de próstata. Essa afirmação requer um rigor científico tão grande que a gente não teria como explicar para vocês em 3 dias de live ininterruptas. Só para você ter ideia do rigor científico que precisa ser colocado em uma pesquisa para que essa afirmação que esse médico fez fosse verdadeira. Então, para ele faz ozônio, ele vende a ozonioterapia retal e, para ele,
a ozonioterapia previne o câncer de próstata em homens. E ele publicou uma pesquisa que mostra isso. E aí eu vou te explicar de forma resumida por que isso está errado. Porque para eu saber se uma ferramenta como a ozonioterapia previne câncer de próstata, eu tenho que pegar homens na faixa etária de exame de próstata, que é de 40 anos para cima, e acompanhar esses homens por 20 anos, por 30 anos, e separar eles em dois grupos. Um grupo fazendo ozonioterapia retal e o outro grupo fazendo wait and see, fazendo absolutamente nada, esperar e observar. E ao final de 20 e 30 anos, eu tenho que ver se o grupo que eu fiz ozônio retal, teve menos cânceres de próstata do que o grupo que não fez. E simplesmente não há esse estudo, ele não tem como fazer essa afirmação. Então, existe um rigor científico que os profissionais, eles até sabem inglês, eles até leem o artigo científico, mas o método de pesquisa eles não sabem identificar se aquela informação está vindo de um estudo que foi construído para te dar aquela informação. Por exemplo, você está aí na dúvida, você está gripado, seu marido também. E aí, seu marido não toma nada e você toma vitamina C. Você acredita que melhorou por quê? Você acredita que melhorou porque a vitamina C fortaleceu a sua imunidade, verdade ou não? E o seu marido que não tomou nada, ele acredita que melhorou por quê? Por que ele acredita que melhorou? Ele acredita que melhorou simplesmente porque a imunidade dele agiu. Só que quando a gente compara você e seu marido, em 7 a 14 dias, os dois melhoram da mesma maneira. E eu posso estender essa informação para 1.000 pessoas, tá? 500 de um lado tomando vitamina C, coristina, Benegripe, e 500 de um lado só esperando e observando. Porque isso se chama história natural do problema. A história natural de uma gripe, de um resfriado, é de 7 a 14 dias. Então, não há evidência científica que mostre que você tomar esse tipo de remédio vai curar a sua gripe. Entende? O seu corpo já está fazendo isso, só que você acredita que é o remédio porque você comprou. E um sistema gigantesco lucrou em cima de sua crença, que é equivocada. Então, o motivo 1 é o crivo do método de pesquisa científica, que faz com que esses profissionais errem no tratamento da dor crônica. O motivo 2 é a língua inglesa. Gente, 5% do país fala inglês fluente. Cerca de 8 a 10% consegue traduzir o inglês sem necessariamente fazer a pronúncia. Basta você pegar a quantidade de escolas que dão aula de inglês, mas mesmo assim o aluno não sai sabendo inglês. Ele precisa contratar uma escola à parte para fazer o curso de inglês e no final do curso fazer os exercícios de fluência. Perfeito? Então, se você não sabe, se a maioria dos profissionais, a maioria da população não sabe traduzir o inglês e a maioria da população não sabe método de pesquisa científica, você tem aí um grande círculo de cerca de 90 a 95% dos profissionais que não estão preparados para pegar isso aqui, ó. Não estão preparados para pegar isso aqui, ó. Deixa eu virar para vocês. Ó, isso aqui, pessoal, tudo que eu tô falando aqui não tá saindo da minha cabeça, não. Tudo isso que eu tô falando aqui é daqui, ó, de pesquisas científicas que a gente estuda para trazer para vocês diversas pesquisas que embasam o nosso raciocínio clínico para ofertar o melhor tratamento possível para o nosso paciente. Então, uma vez que você entende isso, você não procura mais qualquer profissional. Uma vez que você entende isso, você não fica preso a estúdios de Pilates. Você não fica preso a clínicas que atendem seu plano de saúde. Porque a maioria esmagadora dos profissionais não estão preparados para lidar com casos complexos de dor crônica. Beleza? Então, eu te dei aí 3 razões pelas quais hoje o mercado, os profissionais de saúde, erram no tratamento da dor. Vou parafrasear e falar sobre um caso super interessante que a gente está na 9ª semana de tratamento, 9ª semana de 24, né? É um paciente que contratou 6 meses de tratamento e hoje a gente parou para sentar e explicar a neurociência da dor para essa paciente. Então essa paciente tem uma queixa de dor crônica lombar
ao ficar sentada prolongada. E quando a gente fez a rotina dela, a gente faz um inquérito sobre a rotina do paciente, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, para tentar rastrear eventos de vida desencadeadores de estresse e comportamentos que são desencadeadores de dor. E aí ela traz o seguinte relato. Quando ela fica sentada prolongada numa cadeira do trabalho, ela começa a sentir dor lombar, sentir queimação, e quando ela sai da cadeira para ficar de pé, ela fica por minutos travada, dobrada para frente, até conseguir ficar ereta de pé completamente. E quando ela vai para casa, ela organiza o horário dela para prestar o serviço que ela tem que prestar e sair do trabalho às 16 horas para estar em casa para assistir todas as novelas da noite da emissora que ela gosta. Ela assiste 3 novelas todos os dias e fica por cerca de 3 a 4 horas numa cadeira que, segundo ela, é extremamente desconfortável quando comparada à cadeira do escritório dela. Então, basicamente, eu vou parafrasear de novo. Tá vendo essa cadeirinha aqui? É uma cadeira gamer, que teoricamente é super confortável. No entanto, existem pessoas que não se dão bem com esse tipo de cadeira. Eu me dou bem com esse tipo de cadeira, mas existem pessoas que sentam numa cadeira dessa e pioram absurdamente de seus sintomas de dor e de coluna vertebral. Então, basicamente, o que eu estava explicando para ela é que na cadeira do trabalho, pessoal, ela sentia mais dor e voltava sempre pior. Mas na cadeira que ela senta em casa para assistir as novelas por 3 horas e fica sentada usando telas, usando o computador porque ela leva trabalho para casa até dormir, ela não sente nada. E a cadeira teoricamente mais confortável é a do trabalho. Então, dito tudo isso, está muito evidente que estamos erradicando um dos diversos mitos no tratamento da dor. Qual que é esse mito? É o tal do sentar ereto, o tal do mito postural. Esse mito postural que diz que você precisa sentar assim, extremamente elegante e manter a postura ereta. Olhar no celular na mesma altura que seus olhos e ficar sentado de forma ergonômica. Bom, aí é papo para outra live, né? O quanto isso não funciona, mas isso aí é papo para outra live. Eu quero falar para você o seguinte: esse mito foi quebrado porque existem pessoas que simplesmente sentam relaxado e não sentem dor, e ao sentar ereto começam a sentir dor. Então, basicamente, a reflexão é contexto. Contexto é um dos diversos fatores e dimensões da vida que intensificam, que causam e que cronificam a dor de um paciente. E o contexto dela é que a colega do setor dela foi afastada pelo INSS e o seu supervisor prometeu que colocaria uma outra pessoa para substituí-la no trabalho e não colocou. No entanto, essa paciente ficou extremamente sobrecarregada com a função dela e com a função da colega que foi afastada pelo INSS. Então, basicamente, eu vou te mostrar essa figura aqui, que é um cérebro desenhado, tá? Um cérebro desenhado com sua medula. E aqui são os diversos fatores e dimensões da vida que provocam dor. Eu sei que você está vendo tudo ao contrário aí, porque eu estou na câmera frontal, mas eu vou te explicar. Então, basicamente, desses fatores que eu escrevi aqui, ela está com a percepção de sobrecarga de trabalho, ela está com a balança ER. O que é balança ER? Balança de esforço ou recompensa. Para ela, ela tem a percepção que se doa brutalmente para o trabalho e tem a percepção que a recompensa que ela recebe por essa doação, tanto financeira quanto de reconhecimento profissional, é pobre em relação ao quanto ela se doa. Pode ser que ela esteja até errada e que ela tenha uma remuneração e um reconhecimento acima da média dos profissionais do setor dela. Mas a percepção dela é que ela se doa demais e tem recompensa de menos. Então ela tem aqui o fator balança esforço-recompensa, ela tem aqui o fator sobrecarga de trabalho. E por que eu desenhei esse cérebro para você entender? Porque aqui eu desenhei as estruturas. Perdão, deixa eu beber uma água. Aqui eu desenhei as estruturas, pessoal, do córtex cingulado anterior, do córtex pré-frontal. Eu desenhei as estruturas da ínsula
Eu desenhei a estrutura do bulbo rostroventral medial, do tálamo, da substância cinzenta periaquedutal e agora eu vou desenhar o que eu esqueci, a amígdala. E desenhar aqui a amígdala, beleza? Por que eu desenhei a amígdala aqui, pessoal? Simples assim. Todos esses fatores, que são eventos de vida desencadeadores de estresse, aumentam a reatividade do sistema nervoso, fazendo com que a amígdala intensifique o sinal elétrico, fazendo com que você tenha detecção de ameaça circunstancial. E quando eu falo de ameaça circunstancial, não estou falando de uma arma na sua cabeça, no semáforo, com um motoqueiro tentando roubar seu carro. Eu estou falando de ameaça em relação ao contexto de vida. Se você está passando por um divórcio ou com medo de seu marido se divorciar, se você está passando por uma divisão de herança, divórcio, vou anotar aqui que eu não botei, divórcio, divisão de bens. Se você está passando por um divórcio, por uma divisão de bens em decorrência de uma herança, se você está passando por uma depressão, por uma ansiedade, por um nível de estresse excessivo, se você está com autocobrança para passar em tal concurso, em tal vestibular, em tal prova de polícia, por exemplo, se você está com uma cobrança externa dos seus pais ou do seu marido para que você consiga um trabalho para ajudar em casa, enfim, são vários contextos, né? Tudo isso aumenta a atividade elétrica dessa estrutura aqui, que é a amígdala. Essa estrutura detectando ameaça potencializa um hormônio, um neurotransmissor, uma substância chamada colecistoquinina. A colecistoquinina potencializa o quê? Potencializa isso aqui, ansiedade. E se ela potencializa a ansiedade é o quê? Uma resposta de medo associada a um cenário futuro que na sua cabeça é catastrófico. E na sua cabeça é um cenário que você julga que não consegue controlar. E você não tem repertório cognitivo, comportamental, psicológico, emocional. Você não tem suporte social para lidar com a ansiedade. A ansiedade entra no looping infinito, aumentando ainda mais a reatividade da amígdala. Aí entram essas outras estruturas que eu desenhei aqui. Primeiro, substância cinzenta periaquedutal. Ela é responsável por abrir a torneira que vai liberar analgésicos na sua corrente sanguínea. Então essa torneira não está aberta por causa do hiperfoco, da hipervigilância, do padrão de pensamento em catastrofização, por causa do medo, por causa da evitação. E a outra substância, que é a outra estrutura, que é o bulbo rostroventral medial, também responsável por liberação de analgésicos opioides endógenos que são produzidos dentro da gente. Não precisa ir comprar um remédio na farmácia, a gente tem a farmácia dentro da gente. Só que todo esse contexto fecha a torneira da farmácia. E aí esse mecanismo aqui, pessoal, da setinha para cima, vai entrar como todas as técnicas passivas. O que é uma técnica passiva? É uma técnica que você deita numa maca e ao deitar nessa maca, você recebe um tratamento. O que é uma técnica ativa? É uma técnica que você participa do tratamento. Você agora que está me assistindo, você já está participando do tratamento da dor. Você está entendendo como o seu sistema nervoso funciona e você vai começar a ter o autodomínio, o autocontrole dessa reatividade. Você vai entender quais são os cenários de vida que potencializam seu estresse, potencializam sua ansiedade e você intuitivamente vai tentar evitá-los. Mas deixa eu te contar uma coisa. A gente só dói onde importa. Como assim, Caio? A gente só dói onde importa. Contextualizando, quando eu te falo que a gente só dói onde importa, não adianta evitar o conflito, porque você começa a perder estruturas de musculatura mental. Quando eu quero ficar com meu bíceps forte, eu faço o quê? Coloco carga e começo a gerar conflito na minha massa muscular. E esse conflito na minha massa muscular vai fazer com que ela fique mais forte para que a próxima carga consiga ser levantada. O sistema nervoso é a mesma coisa. Microconflitos que você evita
enfraquecem a sua musculatura mental e continuam fazendo com que você fique nesse looping infinito de ansiedade, de medo, de evitação, fazendo com que todas essas estruturas sejam afetadas. E aí, pessoal, quando essas estruturas são afetadas, o que é que acontece? Ela começa a agir nessas duas outras estruturas, nessas três outras estruturas. Quais são elas? Quais são elas? O córtex cingulado anterior, o córtex pré-frontal, a área M1, a área de somatossensação e o cerebelo. Essas estruturas fazem o controle da motricidade. Essas estruturas fazem um controle do seu movimento. Se você está num cenário desse com dor crônica, você acha que você vai subir escada tensa ou relaxada? Você acha que você vai correr preocupada ou distraída em relação ao seu corpo? Você acha que você vai fazer uma atividade física com cuidado, cautela, acreditando que seu corpo é frágil e pode se machucar, ou com autoeficácia, eu vou fazer e vou sair daqui mais forte, energizado, cheio de dopamina? É claro que a gente vai entrar no cenário oposto ao que a gente quer, porque todo esse padrão de movimento está sendo modificado por essas estruturas do cérebro. O cerebelo, por exemplo, faz o ajuste antecipatório de movimentos. Caio, como assim? Vamos pensar que você está saindo de casa e você tropeçou e vai cair. Ao tropeçar, automaticamente seu cerebelo entra, seu cerebelo faz o ajuste antecipatório para que automaticamente o seu joelho dobre, o seu quadril faça flexão e você consiga resgatar-se da queda, antecipando a sua pisada. Esse ajuste acontece em frações de milissegundos pelo seu cerebelo funcional. Mas quando você está com todas essas estruturas afetadas por esses contextos de vida e pela dor crônica, você já tem alteração de substância cinzenta, alteração de substância branca, você já tem atrofia de certas estruturas do cérebro que vão fazer com que esse ajuste antecipatório não seja rápido como ele deveria ser. Então, basicamente, é como se você que tem dor crônica, o seu sistema nervoso se comportasse como se você tivesse uma doença neurológica. E aí, qual que é a sacada, pessoal? A sacada é a seguinte, um outro organograma aqui. Esse ciclo aqui que a gente chama de ciclo de medo e evitação. Como que é isso? Você tem uma lesão, essa lesão te gera medo e evitação. Porque quando você tem a lesão, você procura um profissional de saúde, que na maioria das vezes está desatualizado, e o cara te amedronta. Quando o cara te amedronta, como é que você anda? Tenso ou relaxada? Preocupada ou distraída? Como é que você dorme? Você dorme bem ou dorme ansioso? Você fica é, preocupado com o diagnóstico, buscando mais exames e mais especialistas? Ou você relaxa e não liga para a busca de profissionais de saúde? Você faz o cenário óbvio. Você começa a buscar exame, começa a buscar diagnóstico, começa a procurar vários outros profissionais, não é mesmo? Em cada profissional que você vai, você recebe um diagnóstico diferente. Aí você fica doido. Porque você vai no RPGista e ele diz que você tem a postura ruim. Você vai no, você vai no osteopata e ele te diz que o seu fígado está com disfunção. Você vai no quiropraxista e ele diz que sua vértebra está fora do lugar. Você vai no fisioterapeuta ortopédico e ele te diz que você está com desequilíbrio biomecânico. Você vai no educador físico e o cara te diz que você está com fraqueza muscular. Deixa eu te explicar sobre fraqueza. Fraqueza muscular é você tentar levantar e não conseguir, porque você não tem força. Fraqueza muscular é você tentar subir um degrau de escada e não conseguir, porque você não tem força. Fraqueza muscular é você estar de pé e automaticamente o seu joelho falsear e você cair no chão porque você não tem força. Isso é fraqueza muscular. Se você tem dor e está levantando da sua cama, andando, indo para fazer suas necessidades no sanitário, escovar seu dente, tomar seu banho, indo para o trabalho, você está com dor, você está travado, você se sente rígido, mas você tem força muscular. Então não tem diacho de fraqueza nenhuma acontecendo aí. Beleza? Esse padrão de medo e evitação por causa das informações erradas que você recebe, por exemplo, você faz uma ressonância e eles falam assim, ó, você tem uma hérnia de disco. A hérnia tá batendo no seu nervo tá inflamado, tá transmitindo dor da perna. Gente, eu não tô dizendo que isso não existe. Isso existe. O que eu tô te dizendo é que isso é a minoria esmagadora dos casos.
Na maioria dos casos, o que acontece? Essas estruturas já estão danificadas porque você está envelhecendo. A partir de 30 anos, todas essas estruturas geram degeneração, desidratação discal, todas essas estruturas ficam com artrose, e isso não quer dizer que é por causa dessas alterações da ressonância que o paciente tem dor, porque a dor é o quê? O que é a dor, para quem me assiste aí? A dor é uma experiência. Essa experiência é sensorial e emocional, associada a uma lesão que é real ou é potencial. Essa é a definição de dor, segundo IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Por que eu estou te explicando isso? Porque pela definição você já entende que é possível ter dor sem ter alterações da estrutura, sem ter fraqueza muscular, sem ter lesão, sem ter inflamação. Porque a dor é uma medida que o cérebro faz, um cálculo automático extremamente veloz, que faz com que você decida: eu estou ameaçado ou eu não estou ameaçado. Se eu estou ameaçado, ele vai produzir dor para te mostrar que tem algo errado. E você tomar uma decisão para diminuir a sensibilidade do seu sistema nervoso. E como que a gente diminui a sensibilidade do sistema nervoso? Dando ferramentas para o paciente, não fazendo pelo paciente. Quando você faz pelo paciente, você tem controle de loco externo. Controle de loco externo vai fazer com que o paciente acredite que alguém vai resolver a dor para ele. Controle de loco interno vai fazer com que o paciente entenda que é ele que vai resolver o problema dele, através do entendimento do seu próprio corpo de como o sistema nervoso funciona. Como que a gente desensibiliza um sistema nervoso de um paciente? Entendendo que, exemplo, espiritualidade. Ai, Caio, não acredito que você vai falar disso. Não, gente, não vou falar especificamente sobre espiritualidade. Eu vou só te dizer que, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem atividades dentro da esfera espiritual que ela frequenta e que as atividades dela produzem a dor crônica, que é uma dor espalhada na torácica e na cervical. No entanto, quando ela pede à sua superiora que fique um pouco afastada das atividades e ela se afasta da espiritualidade, o que é que acontece? Ela começa a ter mais pensamentos catastróficos, mais ansiedade, mais privação de sono, porque o ambiente que ela mora não tem suporte social. Ela tem um problema extremo com seus familiares e ela tem dependência financeira. Ela não consegue se libertar desses familiares porque ela não tem autonomia financeira para isso. Então, o ambiente modula o seu comportamento. E pessoas também são ambientes. Portanto, com essa informação você já entende que, a depender de quem está ao seu redor, quem é seu marido, quem é sua esposa, qual o comportamento do seu filho, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, pode ser que o seu sistema nervoso detecte ameaça, porque está do lado dessa pessoa. E a solução não é simples, não é se afaste dela, não é desonre ela, não é brigue com ela. Não, a solução não é simples e a solução definitivamente não passa por um tratamento de dor. A solução passa por autoconhecimento, que você vai estar fazendo tratamento de dor, mas você também tem acompanhamento psicológico. E o acompanhamento psicológico vai te dar repertório cognitivo, repertório comportamental para lidar com as adversidades da vida. Porque, infelizmente, ainda existem pessoas que acreditam que a vida é justa. E a vida não é justa. E quanto mais você sair dessa síndrome de floquinho de neve, ai, por que isso, por que aquilo, quanto mais rápido você sair dessa síndrome, mais rápido você vai melhorar de um problema de dor crônica. Então, no contexto da espiritualidade, afastar-se das atividades que ela tinha de obrigação espirituais melhorava o padrão de dor, mas desencadeavam uma série de transtornos psicopatológicos que aumentavam a reatividade do sistema nervoso e faziam com que ela tivesse mais dor. Olha que louco. Aí o drive que mantinha a dor dessa paciente não era só mecânico, era mecânico e socioemocional. E por que é importante entender isso? Porque a recomendação expressa que eu dei como terapeuta era que não se afastasse de suas obrigações. Porque nesse cenário, nesse contexto de vida dela, ela não tem um ambiente para escapar,
que não seja a espiritualidade. Então, para ela, era muito melhor que a dor fosse desencadeada mecanicamente por atividades funcionais que ela estava fazendo dentro da espiritualidade dela, do que desencadeada por sintomas psicossomáticos que ela estava com mais frequência na presença desses familiares que geravam várias informações negativas para ela. Contexto da espiritualidade. Contexto da saúde. Vamos lá. Isso aqui é um copo do meu time do coração, Bahia. Esquadrão de Aço. E eu, atualmente, eu peso 100 quilos. Vamos pensar aqui um pouco. 100 quilos vezes 0,035 vai dar 3 litros e meio de água. Eu preciso beber 3 litros e meio de água para conseguir ter êxito na minha saúde. E quando eu falo da minha saúde, eu falo também de coluna vertebral. Porque eu não sei se você sabe, esse negocinho lindo aqui é feito de 70% de água ou mais. Os discos intervertebrais e por aí vai. Então, a gente atende pacientes que têm 100 quilos, precisam beber 3 litros e meio de água e não conseguem beber nem 2. A gente chama isso de desidratação subclínica. Por que que isso é importante? Porque a permeabilidade da membrana intestinal depende do quanto de água você bebe. E se a permeabilidade da membrana intestinal está alterada, o que é que vai acontecer? O lixo tóxico que deveria ser expelido vai entrar na membrana. E ao entrar na membrana, você vai ter uma reação em cadeia de mortes de bactérias que são funcionais para que o seu intestino produza o quê? Serotonina. Para que o seu eixo hipotálamo pituitário adrenal, o seu eixo HPA, seja capaz de produzir dopamina, serotonina, opioides endógenos, beta-endorfinas, encefalinas, substâncias que fazem com que você controle a dor. Só porque você não bebe água. E não adianta ir para emergência fazer exame de sangue, porque eles não vão pegar desidratação. Repito, a desidratação é subclínica. Você não vai ter uma força de desidratação para desencadear uma alteração em eletrólitos, em potássio, em sódio do exame de sangue. Mas você está em sofrimento hídrico. Você está há 1000 anos, sei lá, 10 anos, 15 anos, sem bater a cota de água que você precisa beber por dia e fazendo com que seu rim sofra, com que seu intestino sofra. E aí o que é que eu falo para os meus pacientes? Quanto mais comorbidades eles tiverem, menos eficiência o seu sistema nervoso, os seus sistemas nervosos vão ter para controlar suas dores. Quanto mais comorbidades os seus pacientes têm, mais ineficiência o sistema nervoso desses pacientes vai ter para controlar suas dores. Falei correto, né? Então, basicamente, se você pesa 70 quilos, você precisa beber 0,035, 2,4 litros de água. E se você não bate a sua cota de água, você tem mais um fator de estresse para todo esse sistema que eu desenhei aqui e expliquei para vocês anteriormente, tá? No contexto de saúde, claro que não é só hidratação, tem exercício físico, atividade física, por aí vai. Mas vamos falar um pouco sobre trabalho, eu já falei, né? Vamos falar sobre finanças. O paciente, ele acabou de abrir uma empresa e a empresa não está tendo o faturamento esperado e ele está com medo de fechar a empresa e voltar para a casa dos pais. Você acha que esse paciente está preocupado, tenso ou relaxado e feliz? Ele está preocupado e tenso. A preocupação e a tensão muscular também vão agir no seu sistema nervoso, fazendo com que você sinta mais dor e bloqueie as vias de controle da dor, tá? O que a gente pode falar mais? Autocobrança eu já falei, sobrecarga de trabalho eu já falei. Transição de vida e carreira, pronto. Transição de vida e carreira, pessoal. Eu moro em Salvador. Eu atendia praticamente 2 setores inteiros da Petrobras quando era aqui em Salvador. E houve uma época que a Petrobras fez uma transição para o Rio de Janeiro. E nessa galera da Petrobras que eu atendia, eu via 2 cenários de estresse psicológico. O primeiro cenário daquela descoberta, olha, vou continuar com o meu emprego, vou continuar trabalhando aqui na empresa que eu amo e que me dá muito recurso e que eu adoro trabalhar, e agora eu vou me mudar para o Rio. Caramba, eu vou morar no Rio, como eu estou feliz. Eram pacientes que melhoravam absurdamente rápido. Já esse mesmo grupo de pacientes
que estavam casados e, por exemplo, a esposa não poderia acompanhar o marido nessa mudança para o Rio de Janeiro. O marido estava em forte impacto emocional, com muito estresse, com muita ansiedade, porque ele teria que ir sozinho e ele estava com medo de perder o casamento. Então esse paciente ele estava tenso ou relaxado, o sistema nervoso estava excitado ou tranquilo. Reflete comigo sobre isso. Então, eram pacientes que eram refratários, por mais que eles estivessem recebendo tratamentos extremamente baseados em ciência, esses pacientes eles não melhoravam. Porque o evento de vida desencadeador de estresse estava ali gritando com ele o tempo inteiro. Beleza? Que a gente pode falar mais? O paciente que ele está com privação de sexo ou depressão. Você está num casamento que você não abraça, você não beija, você só briga, você esquece do que você fazia quando você conheceu o seu cônjuge, conheceu a sua esposa, o seu marido. E a sua relação começa a deteriorar. E eu vou dar um exemplo que eu ouvi ontem, num evento que eu participei, que foi um exemplo que eu gostei muito. Qual é a sua profissão? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu tenho 11 anos de formado. O tempo passou. Você acha que eu melhorei como profissional ou que eu piorei? No mínimo, se você realmente me segue, você vai achar que eu estou igual. No mínimo. O pior cenário é que eu esteja igual. O melhor cenário é que eu me desenvolvi absurdamente nesses 11 anos de profissão. Então, com o passar do tempo, você como profissional tem uma visão muito mais ampla e muito mais efetiva do que quando você saiu da graduação. Então, por que que quando você se casa e com o passar do tempo, morando junto, entrando na rotina, conhecendo as adversidades do casamento, conhecendo o, o- a sombra do seu cônjuge, você começa a piorar a relação? Na verdade, você teria que ter muito mais sabedoria, porque o tempo está passando e você está ganhando experiência. Verdade ou não? Toda luz tem uma sombra. Toda luz tem uma sombra. E a única forma de apagar a sombra do seu parceiro é apagando a luz dele. E você não quer apagar a luz dele, porque a luz dele é o motivo pelo qual você se apaixonou. Beleza? Então, do ponto de vista de casais que estão sem fazer sexo há meses, né? Tem pacientes que estão sem atividade sexual há anos e estão casados. Que o pensamento é exclusivo para os pais do parceiro, para os pais da parceira ou para seus filhos. E eles não têm, e os momentos que eles estão juntos, eles estão com os amigos, eles não têm momentos, rotinas e momentos sozinhos enquanto casal. E aí a privação de sexo faz o quê? Porque o sexo libera o quê? Ocitocina, libera analgésicos opioides. Então a privação de sexo fecha essa torneira que eu acabei de explicar. E aqui não é um convite para você fazer sexo desenfreado, não é nisso que eu acredito, tá? Não é para você sair procurando sexo na rua. Não é nisso que eu acredito, nem é isso que eu tô mandando você fazer. Pelo contrário, você vai criar um abismo emocional dentro de você se você começar a fazer isso. O que eu tô falando pra você é que se você está dentro de uma relação e você não está tendo sexo, vocês não são mais casal, vocês são amigos. E isso é um fator de risco para que você excite o seu sistema nervoso e não melhore da dor. E se você está em depressão, você pode estar com anedonia, vontade de não fazer nada. E aí, qual o tratamento? É só tomar o antidepressivo? É só ir no psiquiatra? Não. Não. O tratamento é exercício físico, psicoterapia e, se necessário, medicação. A anedonia é vontade de não fazer as coisas. Qual que é o padrão ouro, segundo a literatura, para tratamento de depressão? Terapia por ativação comportamental. E o que a terapia por ativação comportamental faz? Ela faz com que o paciente faça mesmo sem ter vontade. Porque é assim que um hábito se constrói. Então, o paciente está com dor crônica e está acamado. Ele está acamado por medo da dor, porque quando ele levanta, ele sente a fisgada e ele fica com medo de cair, tem uma fratura, ele já fraturou o fêmur antes, então ele prefere ficar deitado. Ele fica deitado, ele começa a perder massa muscular. Cada quilo de músculo que esse paciente perde por dia acamado vai ser fator de risco para várias doenças neurodegenerativas, porque músculo, você ter força muscular, você ter músculo, é o que a gente chama de reserva autonômica. Quanto mais músculo você tem, mais você se protege de doenças e de incapacidade. Inclusive, você se protege
você tem menos risco de ter dor. Não é que você não vá ter dor, você tem vários fisiculturistas aí que são ultra fortes e têm dor. Então não há uma relação diretamente proporcional. O que eu estou tentando te falar é que o padrão de evitação no depressivo, um depressivo que não quer fazer as coisas, o tratamento é justamente fazer sem vontade. E eu não estou dizendo que é fácil. É simples, mas não é fácil. Não é fácil. É por isso que o tratamento padrão ouro é: você está fazendo ativação comportamental com o psicólogo, você está fazendo exercício físico regular, você está com alimentação balanceada e você está com um psiquiatra para chamar de seu, caso a sua depressão seja intensa o suficiente para precisar de medicação. Beleza? Então, o que é que você entendeu aí? Você entendeu 3 razões pelas quais os tratamentos das dores não têm funcionado. Você entendeu os fatores de risco para fazer uma dor ser produzida, agravada em intensidade, cronificada, transitando da fase aguda para uma dor crônica. Esses são fatores de risco para que sua dor se espalhe por várias áreas corporais e faça você pensar que tem novos problemas acontecendo, quando na verdade o problema é o mesmo. Você tem dor crônica e dor crônica é uma doença. Não adianta você ficar rodando em vários médicos para buscar um diagnóstico que te explique por que você tem dor crônica, porque a dor crônica já é o próprio diagnóstico, então não tem nada que você tenha que descobrir para melhorar o seu tratamento. Você tem dor crônica e a dor crônica é uma alteração do processamento do sistema nervoso. E é por isso que as terapias passivas, que eu já expliquei, não funcionam, ou quando funcionam, duram 72 horas, 7 dias no máximo, e o problema volta e você tem que estar gastando dinheiro com aquele profissional, porque ali é gastar dinheiro, você vai gastar a vida toda, melhora paliativamente e volta. E as terapias ativas melhoram os pacientes com efeito duradouro, fazendo com que os pacientes tenham autonomia para não precisar de você como profissional de saúde, de mim como profissional de saúde. O paciente aprende por que dói, qual é o fator aliviador, qual é o fator irritativo, o que é que ele tem que enfrentar, o que é que ele tem que se expor, quais são os exercícios que ele tem que fazer, qual o direcionamento que ele vai ter, por quanto tempo, 2, 3 meses, 6 meses, 12 meses. E quando termina o tratamento, a supervisão, o tratamento continua sem a supervisão do terapeuta, porque ele aprendeu o que ele tem que fazer pro resto da vida. Aí eu vou ter que fazer exercício pro resto da vida? Vai. Não há opção que tenha tratamento efetivo de dor crônica que não tenha exercício físico regular dentro da sua realidade. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a cultura de uma emergência. Você travou a coluna hoje. Você travou a coluna hoje. Hoje, você travou a coluna hoje. Tem 40 minutos que você travou a coluna. Você está rodando em diversos profissionais para buscar um profissional para te dar suporte por emergência. Gente, isso é extremamente perigoso, sabia? Porque você vai encontrar profissionais que vão te vender rios de tratamento caríssimos para uma coisa que eles nem sabem o que está acontecendo. Por quê? Você não tem condição de diagnosticar um paciente se a crise dele é recente e se ele não sofreu o trauma que é do acidente, que justificasse essa crise de dor, esse travamento de coluna. Ele não tem febre junto com a dor, não perdeu peso sem motivo, não tem incontinência urinária ou fecal, ele não perdeu a força progressivamente, né, da ponta do pé, do calcanhar, das mãos. Ele não está piorando progressivamente, ele está na crise. Mas ele não está com piora progressiva, ele não está cada dia pior. Ele está com um padrão de dor oscilatório, que é uma característica mecânica. Então, se você não tem esses sinais, calma, porque em 72 horas seu corpo já vai tentar dar conta do problema. Se em 72 horas ele não aguentar dar conta, em 10 dias ele vai tentar dar conta. Se em 10 dias ele não tentar dar conta, em 6 semanas ele vai tentar dar conta. E aí, muitos pacientes melhoram sozinhos em 6 semanas. Só que na emergência, na crise, ele procura um tratamento, compra um tratamento e acredita que é o tratamento que está fazendo efeito. Quando na verdade é a história natural do problema que está melhorando ele e ele gastou dinheiro à toa. Agora, se esse paciente passou de 6 semanas e o corpo, o sistema imunológico, o sistema nervoso, metabólico, endócrino, não foi capaz de controlar o sintoma dele, aí ele precisa de ajuda especializada. Porque a janela de 6 semanas para 12 é a janela que acontece em cronificação de dores.
hipervigilância, catastrofização, ansiedade, medo e evitação. E tudo isso vai fazer com que ele ultrapasse 12 semanas e transforme um problema agudo em um problema crônico. Então, a janela que você tem que procurar o profissional é quando você teve dor e em até 6 semanas, tranquilo, fazendo tudo que você dá conta, seu corpo não deu jeito em melhorar a sua dor. Porque a maioria esmagadora vai melhorar sem fazer nada. Chegou na 6ª semana e não melhorou, procura o fisioterapeuta. Por que o fisioterapeuta? Porque é melhor que o médico? Não. Porque o fisioterapeuta é que trata a dor que não tem de origem trauma, que é do acidente. Que não tem febre junto com a dor, incontinência urinária ou fecal. Que não perdeu a força da ponta dos pés e dos calcanhares ou da mão para segurar copo. Não tem copo caindo da mão porque perdeu a força de preensão. Né? Não tem incontinência urinária ou fecal, não tem dormência na genital. Aí é o fisioterapeuta que trata. Agora, se você caiu, meu amigo, tomou uma queda, tá com risco de ter uma fratura de coluna, uma fratura de joelho, de coxa, enfim, de braço, você tem que ir no médico mesmo. Não é o fisioterapeuta que vai cuidar de você agora. Você vai no médico, faz a ressonância, vê o que é que quebrou, vê a doença que você tem, vê a infecção, se você tiver esses sinais, faz a medicação e depois você procura o fisioterapeuta. Agora, o que é que está acontecendo? Pessoas sem esses sinais vão direto no médico, fazem ressonância desnecessária e potencializam o ciclo de medo e evitação. E o que é que o ciclo de medo e evitação faz? Faz com que você entre em desuso, incapacidade e isolamento social. Desuso, incapacidade e isolamento social geram o quê? Mais dor. Mais dor gera o quê? A impressão de aumento da lesão. E você fica nesse loop infinito, porque procurou o profissional errado. Agora, se você tem a lesão e tem dor e procura de cara o fisioterapeuta, o que é que você vai ter? Abordagens de encorajamento, de reassurance, de enfrentamento. E quem faz a rota do enfrentamento tem habilidades de dessensibilização do sistema nervoso. E a dessensibilização do sistema nervoso potencializa a sua recuperação. Beleza? Por quê? Porque quando você se desensibiliza o sistema nervoso, o efeito analgésico para de vir de baixo para cima. Não é mais down top. O efeito analgésico começa a ser top-down. E o que é um efeito analgésico top-down? É um efeito analgésico produzido pelos opioides endógenos liberados aqui no seu sistema nervoso central. Porque você entendeu o que você tem. E porque você sabe o que fazer sem auxílio do terapeuta para controlar o problema. Então, essa melhora é a melhora duradoura. Essa melhora é a melhora da reabilitação. Por último, não menos importante, eu sei que te disseram que você não pode fazer impacto por causa da dor. Eu sei que te falaram que você não pode agachar, correr, fazer sua musculação e tem que virar peixe. Você tem que virar um baiacu. Entrar numa piscina para fazer hidroginástica, hidroterapia e natação só. Porque isso vai tirar carga corporal da sua articulação, da sua artrose, da sua hérnia. Isso é uma falácia. É uma falácia. Quando você sai da água, a gravidade está incidindo lá e seu problema está voltando. Você pode até fazer 1, 2, 3 semanas de hidroterapia, que é diferente de hidroginástica. É um fisioterapeuta com você por hora, fazendo hidroterapia ali, sendo específico com você. Para que você comece a tolerar movimentos embaixo d'água, para que haja uma melhora do tratamento em solo. Agora, em solo. Se você vai só à hidroterapia, você não vai para lugar nenhum, meu amigo. Você não vai para lugar nenhum. Impacto, deixa eu te dizer o que impacto faz. Impacto gera melhora da mecânica da cartilagem. Por que gera mecânica da cartilagem, pessoal? Por que gera mecânica da cartilagem? Vamos lá? Porque quando a gente vai analisar a cartilagem de um paciente, ó, PubMed, National Library of Medicine, ó, Sport Health, The Basic Science of Articular Cartilage. Olha que louco. Olha o que a gente tem aqui. O estresse mecânico melhorando a qualidade do condrócito. E por que melhora a qualidade do condrócito, pessoal? Olha só, revisão Cochrane, exercícios de impacto, intervenções de exercícios e crenças de pacientes com artrose de quadril ou joelho. Olha que louco, revisão Cochrane falando isso. Guideline de artrose. Opa lá, guideline de artrose falando que você precisa fazer exercício para melhorar a qualidade da cartilagem. Ah, tá inflamado. Mentira, não tem nada inflamado, pessoal. Olha aqui, ó. Acute Inflammatory Response via Neutrophil Activation protects against the development of chronic pain.
que é que quer dizer isso aqui, pessoal? Que quando você bota um anti-inflamatório nesse quadro de dor, olha o que acontece aqui, ó. A cascata de neutrófilo, ela é reduzida. Por quê? Quando você bota o anti-inflamatório tem ciclooxigenase 1 e 2. Uma tira a proteção da sua mucosa estomacal e a outra inibe prostaglandinas, que são mediadores de inflamação. Só que eles diminuem a cascata imunológica de neutrófilo. E os pacientes com dores na lombar que não tomaram anti-inflamatórios têm uma cascata de neutrófilo muito maior, facilitando a recuperação. Olha que louco, facilitando a recuperação. Ainda voltando sobre o impacto da cartilagem, postura eu já falei. Cadê? O impacto da cartilagem articular. Vamos ver se eu acho aqui. Vou achar. Não é possível que eu não vou achar. Eu não deletei nada. Cadê? Cadê você? Vamos lá. Mecanoterapia. Tá enxergando daí, pessoal? Você tá enxergando daí? Opa lá. Mecanoterapia. Como fisioterapeutas prescrevem exercícios para promover reparo do tecido. Opa lá. Basicamente, o impacto vai gerar mecanoacoplamento. O mecanoacoplamento vai gerar uma comunicação intercelular. A comunicação intercelular vai gerar uma resposta efetora da célula. E o que é que vai acontecer aí, pessoal? Cadê? Olha lá, ó. Efeito da carga mecânica no metabolismo na cartilagem articular. Opa, ó que esquema lindo. Ó que esquema lindo. Não é nem exercício de menos, nem exercício de mais. Quando você reduz a carga nesse paciente, o que é que acontece? Catabolismo celular. Quando você bota sobrecarga nesse paciente, também acontece o quê? Catabolismo celular. Mas quando sua carga é dosada e prescrita dentro dos volumes e capacidades do próprio paciente, que é individual, você vai calcular o volume mínimo efetivo, o volume máximo recuperável e prescrever uma quantidade de séries, um volume de exercício que vai gerar uma carga moderada para aquele paciente. E essa carga moderada para aquele paciente vai fazer o quê? Anabolismo através de lubricina e agricanos, que são células presentes aonde, pessoal? Na cartilagem articular. Então não tem segredo. Não sei se eu achei a outra figura aqui. Não, não achei a outra figura aqui. Mas basicamente é isso aí mesmo. Então não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. O impacto ele vai melhorar a produção de osteoblastos. Os osteoblastos vão tirar cálcio do sangue e jogar no seu osso, na sua cartilagem. Quando você não dá impacto para o paciente, você estimula o osteoclasto. E o osteoclasto vai tirar cálcio do seu osso e jogar no seu sangue, para várias outras funções. Então é aquela vovozinha com osteopenia, com osteoporose, com artrose avançada, com indicação de prótese, porque o profissional colocou medo naquela vovozinha, naquele vovozinho. E aí deixa eu te falar, vão te vender infiltração, vão te vender ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas, corticoide, colágeno, vão te vender cartilagem de tubarão, metilsulfonilmetano, sulfato de glucosamina e condroitina. Vão fazer isso com você. Mas deixa eu te falar, deixa eu te mostrar de novo, ó. Isso aqui, pessoal, é o suprassumo da evidência científica. Procedimentos comuns intervencionistas para dor na coluna crônica não cancerígena. Ou seja, dor crônica na coluna axial ou radicular, que não é derivada de um câncer, de uma metástase, foi investigada aqui nesse conjunto de ensaios clínicos randomizados. Esse conjunto de ensaios clínicos, pessoal, simplesmente pegou 132 estudos, elegeu 81 ensaios clínicos e avaliou 7.977 pacientes. E simplesmente o que ele achou o que os pesquisadores acharam nesse estudo, está muito claro. Quando a gente compara infiltrações de procedimentos que são vendidos por muitos profissionais intervencionistas com os mesmos procedimentos sham, o que é o procedimento sham? É o procedimento falso. Você, em vez de colocar ácido hialurônico, PRP,
ou qualquer outra substância, corticoide, você coloca água com sal e acompanha o paciente. E os dois grupos melhoram da mesma forma, ou seja, o que estão te vendendo a 3 mil, 5 mil reais, 10 mil reais é placebo e você está comprando. E eu não estou dizendo aqui que o seu médico é charlatão. Talvez o seu médico, o seu fisioterapeuta injetável, porque agora tem isso, essa modinha, talvez o profissional de saúde que tá te acompanhando não tenha esse tipo de conhecimento. Eu não estou dizendo que ele está fazendo de má fé, mas eu também quero abrir seus olhos. Abrir seus olhos porque pode ser que esse profissional esteja agindo de má fé. Quando eu saí da graduação, eu entrei numa clínica que me obrigava a vender serviços casados para os pacientes. E na minha avaliação, os pacientes não precisavam. Eu fui desligado dessa clínica em 14 dias. Quando eu saí da graduação e comecei a trabalhar num consultório, numa clínica, por plano de saúde, eu comecei a entregar o que o paciente precisava. E o gestor me chamou para conversar dizendo que eu não podia fazer aquilo. Porque no outro turno, o profissional que estava lá não sabia fazer aquilo. E os pacientes iam cobrar. E o cara não ia saber fazer. E os pacientes iam acabar saindo do turno que ele trabalhava para vir para o meu turno. Dito e certo. O turno que eu trabalhava tinha mais de 250 pacientes. O outro turno tinha 60, 50 pacientes. Porque no meu turno eu dava tudo para aqueles pacientes melhorarem. Então, o alerta aqui não é só controle a dor através da neurociência. O alerta aqui é que o sistema é sujo. O sistema quer empurrar procedimento que você não precisa para que o seu plano de saúde ou que você pague muito mais do que deveria. E aí o que é que acontece? A sua crença depois de um tratamento desse que não funciona é que eu já tentei tudo. Ah, você já fez osteopatia? Já fiz osteopatia. Você não fez osteopatia comigo. Você já fez acupuntura? Você não fez acupuntura comigo. Ah, eu já fiz Mackenzie. Você não fez Mackenzie comigo. Ah, eu já fiz CFT. Eu já fiz PNF. Você não fez comigo. Porque independente da minha técnica ser igual a de diversos profissionais, o jeito que eu aplico é completamente distinto de um case mercadológico. Você sabe quantas técnicas eu tenho na minha bagagem e que eu utilizo diariamente aqui nos meus pacientes? Eu tenho 18 técnicas. Sabe o que eu poderia estar fazendo? Vendendo uma por cada valor e simplesmente bombardeando o meu consultório de clientes que não iam melhorar. Por isso, o que é que eu faço aqui? Quando você me procura como osteopata, como acupunturista, como certificado Mackenzie, PNF, como terapeuta cognitivo funcional, quando você me procura por técnica, eu deixo claro para você que o que eu te vendo é uma consulta personalizada. E essa consulta personalizada, ela vai identificar quem é você, qual é o seu contexto e o seu conjunto de características para quê? Para te dar um diagnóstico. E dentro desse diagnóstico, você vai ter um tempo necessário de acompanhamento. E dentro desse tempo, eu te vendo um plano de tratamento. Nesse plano de tratamento, você não vai passar pelas 18 técnicas que a gente tem, como o mercado te oferece por aí. Você vai passar somente pelas quais o seu caso precisa. Então, tem pacientes aqui, em 6 meses de tratamento, que estão recebendo apenas 2 intervenções diferentes. Entende? Tem paciente aqui com 2 meses de tratamento que recebeu somente uma intervenção. Tem paciente aqui com 2 anos de tratamento que recebeu 4 intervenções. Então não é sobre a quantidade de técnicas e nem pela busca de técnica, é sobre o raciocínio clínico que o profissional impõe. Ou você acredita que um profissional formado e pós-graduado, enfim, não vou citar nomes de universidades aqui, ou você acredita que um profissional formado e pós-graduado em tal área profissional vai ter o mesmo know-how, o mesmo nuance, a mesma habilidade técnica de um outro profissional que foi formado na mesma coisa? Claro que não. É só você parar e pensar, quem é que você tem como referência hoje na sua área de atuação? Eu vou pensar em três aqui. Eu tenho 3 profissionais aqui no Brasil
e 2 no exterior. Dois, dois profissionais. Tá, 3 no exterior. Os 3 na Inglaterra e 3 aqui no Brasil. Dessas minhas 6 referências, pessoal, eu sei o que eles fizeram no currículo. Tá exposto, tá na plataforma Lattes. Você acredita que se eu pagar para fazer os mesmos cursos que eles, eu vou ter a mesma experiência que ele? Você acredita nisso mesmo? Em que mundo você vive, cara? Você é Alice? Você não vai ter a mesma experiência que o cara porque fez os mesmos cursos do cara. Você vai ter uma experiência parecida com a do cara e até melhor do que a dele se você aprender com ele. Por quê? Porque ele já fez todos os caminhos e construiu atalhos. Ele já entende o que daquela formação não funciona para o público-alvo dele. E ele já construiu esses atalhos e quando ele te ensina, ele te economiza 10 anos de jornada. Só porque você aprendeu com o cara. Então, o buraco do tratamento da dor na área da saúde é muito feio. Hoje eu recebo mensagens no direct de pacientes, de seguidores que falam: Caio, eu tô com medo de procurar um profissional de saúde. E essa realidade é triste. É triste. Que o profissional de saúde que deveria dar segurança para um paciente está colocando medo. Está colocando o que chamamos de nocebo. Reforço negativo, que ajuda o paciente a se incapacitar cada vez mais. Bom, eu espero que com essa aula você tenha entendido que tratar a dor é muito mais complexo do que parece. E não é deitando numa maca e recebendo técnica que você vai melhorar. Você precisa de um processo. Você precisa de um acompanhamento. E esse acompanhamento tem que ter ferramentas que você consiga reproduzir sem o seu terapeuta. Tá bom? E se você é profissional da saúde e ainda não está dentro dos nossos programas educacionais, as inscrições estão abertas para o Super Combo do final de ano. Todos os programas com mais de 70% de desconto. Todos os links na minha bio. E se você tiver qualquer dúvida, você pode jogar a sua dúvida na caixinha de perguntas que eu deixo diariamente nos stories, beleza? Um grande abraço. Movimento é vida.